Alô, galera goiana, alô, galera esmeraldina, alô, galera do Leão do Sul, aquele abraço. Sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Neste vídeo, eu vou fazer uma análise deste empate entre Craque e Goiás pela quinta rodada do Campeonato Goiano de 2023. Vou falar sobre o aspecto técnico, tático e também individual dos jogadores. Tudo bem? Então, logo depois da vinheta de abertura, eu venho com os detalhes e com a minha análise deste empate entre Craque e Goiás. Estou aqui no Futebol 62 e com muita alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal. É uma satisfação contar com a sua audiência. Ative as notificações. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever. Deixe aquele like aí para fortalecer o nosso trabalho. Se tiver vontade, comente a publicação, compartilhe. Todas essas ações ajudam a fortalecer este espaço que é totalmente dedicado ao futebol goiano. Quem nos apoia é o Bazar do Professor Alcides, a maior loja de departamentos do estado de Goiás. O Bazar do Professor Alcides está presente em diversas cidades goianas e também em algumas cidades da Bahia. No Bazar do Professor Alcides você encontra uma completa linha de material esportivo, material escolar, roupas, calçados, tudo isso com excelentes preços e ótimas condições de pagamento. Bazar do Professor Alcides, um nome de confiança em Goiás, oferece essa análise do jogo Craque e Goiás pelo Campeonato Goiano. Tivemos, acho que a gente precisa ter assim, primeiro uma análise como apreciador de futebol. Tivemos um jogo muito bom no estádio Genervino da Fonseca. Né? Esse é um primeiro ponto. Para quem gosta de futebol, para quem acompanha o futebol, é claro que para o Esmeraldino ficou a frustração, para o torcedor do Craque ficou a euforia, mas, vamos dizer, para quem gosta de futebol, ficou um jogo cheio de alternativas, gols, defesas dos goleiros. Então, um jogo bem fora do padrão atual dos jogos que temos, que normalmente são jogos muito acirrados, um pouco sem graça, com poucos gols, poucos lances de perigo. Então, foi um jogo muito interessante esse do estádio Genervino da Fonseca. Agora eu vou fazer aqui uma análise, um panorama da partida. Achei que o jogo começou um pouco devagar, os ataques não conseguiam criar, até dava sinais de que seria um jogo chato lá no estádio Genervino da Fonseca. Mas o primeiro gol do craque, este ali por volta dos mais ou menos uns 20 minutos, né, do primeiro tempo, gol do Janderson, para mim gol com falha do goleiro Tadeu, ele incendiou o jogo, pois depois o Goiás saiu para o ataque, perdeu uma oportunidade clara com o Vinícius, mas depois virou o jogo em 2 minutos. Aos 35, o Vinícius empatou depois de uma assistência muito boa do Carlos Maia, e aos 35, né, e aos 37, o Nicolas fez o gol da virada do Goiás, é, aproveitando até de uma falha de marcação da defesa do craque. Veio o segundo tempo, o jogo já começou elétrico, né? O Goiás, apesar de ter vantagem no placar, não conseguia controlar o jogo, era um jogo de lá e cá. O craque poderia empatar o jogo, como o Goiás poderia chegar ao terceiro. O Goiás era um pouco mais criativo do que o craque neste início do segundo tempo. Fez o terceiro gol com o Nicolas, numa boa jogada do William Oliveira, e deu aquela acomodada dentro do jogo. Então, ali por uns 5, 7 minutos mais ou menos, pareceu que o jogo estava definido e que o craque não daria mais problemas ao Goiás. Só que o gol do craque, que diminuiu o placar, marcado pelo Jonathan, finalização de fora da área, incendiou o jogo, deu um ânimo ao craque, o craque encurralou o Goiás, pôs o Goiás para jogar praticamente dentro da sua área, levando perigo o tempo todo, colocou uma bola na trave, tanto é que insistiu até chegar ao gol de empate, também marcado pelo Jonathan. Então, nos minutos finais, aí ficou aquela tentativa tanto do Goiás como do craque de buscar o quarto gol, mas nenhum lado criou uma grande oportunidade. E assim terminou o jogo lá em Catalão. 3 para o craque, 3 para o Goiás, um empate justo para mim, pelo que as duas equipes desenvolveram ao longo do jogo. Taticamente, falar um pouco dessa ideia do Guto, né? Me parece que o Guto começa a trabalhar mais seriamente com a possibilidade de utilizar o Goiás com três zagueiros. Eu vejo isso
neste momento. A longo prazo, talvez essa minha ideia não prevaleça, mas eu vejo o Guto buscando uma alternativa ao Maguinho. O Maguinho é um jogador que não correspondeu, então me parece que ele tenta buscar uma alternativa, algo diferente, para que ele possa usar um time sem o Maguinho. O Maguinho não tem conseguido entregar defensivamente, não tem conseguido entregar ofensivamente. O Bruno Santos, talvez, quando ele reaparecer, tendo as primeiras oportunidades, talvez até tenha oportunidade nesse jogo contra o Vila, ele pode ser que ele abra mão destes três zagueiros. Mas é um time que joga num 3-4-3 com a bola, ou num 3-5-2 com a bola, e quando não tem a bola, marca no mesmo 4-4-2. Aí ele põe o Ian pelo lado direito, os dois zagueiros centralizados, o Sander na esquerda, e vem uma outra linha com o Palácios de um lado, o Vinícius do outro, e os dois volantes pelo meio, com o meia e o centroavante fazendo a saída de bola. Agora vamos fazer aqui uma análise comportamental, né, deste time do Goiás. Eu achei um Goiás sem forças para segurar o resultado. Um Goiás que não conseguiu administrar a vantagem. O Goiás não tirou a velocidade do jogo. O Goiás não manteve o craque longe da sua área. Então, sim, o Goiás se defendeu como um time sem recursos. Né? O Goiás se defendeu como um time pequeno, sem recursos técnicos. O que o Goiás fez? Voltou para dentro da sua área e ficou rebatendo bola. Eu esperava mais como equipe, né? Um time que tivesse mais inteligência para segurar esse resultado, que mantivesse o craque longe da sua área, que tivesse pelo menos o contra-ataque para incomodar a equipe catalana. E esse é um ponto que a diretoria do Goiás vai ter que correr atrás. O Goiás, assim como no ano passado, quando perdeu o Apodi, o Goiás não tem um homem de velocidade, não tem um jogador para puxar contra-ataque. Então é uma característica que o elenco do ano passado não tinha e o deste ano segue sem ter. Então o Goiás vai ter que buscar essa oferta, até porque em muitos jogos da Sul-Americana, do Brasileiro, da Copa do Brasil e até mesmo do Goiano, o Goiás vai precisar deste homem. Né? E ontem ficou muito claro que o Goiás não tinha este jogador. E o craque me chamou muita atenção pela coragem, pela valentia. Um time que se atirou pelo ataque, que não teve medo de correr riscos e foi premiado pela sua coragem, pela sua audácia e também, claro, pela sua capacidade de sufocar o Goiás. Individualmente, Tadeu não foi bem, né? Falhou no primeiro gol. O Ian Souto está desperdiçando as oportunidades que vem tendo no Goiás. É um jogador que eu sei que a diretoria do Goiás aposta, mas ainda é muito cru, né? No primeiro gol ele tenta afastar uma bola de peito, perde a bola, na sequência ele não consegue dar combate no atacante e faltou para ele uma leitura, porque o atacante, o Janderson, todas as bolas ele trazia para dentro, todas. Então fecha o corte para dentro. Se ele levar para o fundo, ele vai estar levando para a perna cega, no caso, para a perna esquerda. Né? Então força o jogador a levar para o fundo. Né? A experiência do zagueiro. Você fecha o potencial do jogador e obriga ele a levar a bola para a linha de fundo, para a perna cega dele. O Ian não conseguiu fazer isso. É, Tenta muito essa bola longa, essa inversão do ponteiro do outro lado, quase sempre de maneira errada. Então, uma partida muito ruim do Ian. O Lucas Alter vem demonstrando dificuldades. Vai ter, para o Goiás ter um time defensivamente competitivo, acho que dificilmente o Lucas, que já demonstrou muitas fragilidades na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, é um jogador que não conseguiu ser o titular que o Goiás precisa. O Bruno Melo foi discreto, mas foi o melhor dos três zagueiros do Goiás. O Sander teve boa participação ofensiva. Ele que é muito mais marcado pelo jogo defensivo, ele teve boa participação ofensiva. Deu uma assistência para o Nicolas fazer o gol, deu uma assistência para o Vinícius fazer o gol, que o Vinícius perdeu na cara do gol. Os volantes do Goiás não foram bem. O segundo gol do craque faltou uma maior agilidade para impedir o chute. O craque finalizou 3 ou 4 bolas ali da intermediária do Goiás. Ali é setor dos volantes, eles precisam combater. O William Oliveira teve um aspecto positivo no setor ofensivo, que o terceiro gol do Goiás, marcado pelo Nicolas, nasce de uma jogada com ele.
né? Ele tabela, vai no fundo e cruza na cabeça do jogador. O Carlos Maia errou praticamente tudo que tentou, mas deu uma belíssima assistência para o Vinícius. É um jogador que até agora essa é a marca dele no Goiás. Ele não foi bem tecnicamente, não conseguiu fazer o jogo fluir, mas tem duas excelentes assistências. Uma para o Nicolas contra o Atlético, outra para o Vinícius, agora contra o Craque. Palácios foi bastante discreto no jogo, o jogo mais fraco dele com a camisa do Goiás até agora. O Nicolas foi matador, chegou 3 bolas para ele, ele fez 2. E o Vinícius, achei o Vinícius muito disperso no primeiro tempo, ainda muito longe daquele Vinícius do ano passado, do Campeonato Goiano, mas na oportunidade clara que ele teve em uma das duas, né? Porque ele teve 2 oportunidades claríssimas. Uma ele perdeu, a outra ele fez o gol de empate do Goiás. Os jogadores que entraram, Natan não entrou bem, precisa evoluir muito. Natan, se quiser jogar no profissional do Goiás, vai ter que evoluir bastante, demonstrando muita insegurança no jogo. O Brenner Culano entrou pelo lado ali, jogou muito pouco, não dá nem para avaliar. O Alisson entrou, não foi bem. Quem mais entrou no Goiás, hein? O Natan havia entrado no lugar e aí, no lugar do Vinícius, deixa eu até colocar a escalação aqui, que faltou uma substituição aí no Goiás. Foi o Felipe Costa no lugar do Nicolas. Entrou, o Craque já empatou o jogo, né? Ali depois dos 40 minutos, praticamente não pegou na bola. O técnico Guto Ferreira, e aí para mim isso passa pelo trabalho do Guto. Ele precisa fazer com que esse time do Goiás, primeiro, defensivamente, seja muito mais seguro do que foi até agora. É um time que sofreu muito defensivamente nesse jogo de ontem, mais do que nos outros jogos. E outro aspecto, é um time que tem inteligência dentro de campo. Uma equipe que consiga segurar o jogo, consiga ter a esperteza que o jogo pede, né? E o Goiás não teve. Tomou uma virada do Atlético. Quem saiu para cima do Goiás teve sucesso. O Atlético foi para cima do Goiás, virou o jogo. O Anápolis saiu um pouquinho para cima do Goiás, empatou o jogo. O Iporá saiu para cima do Goiás, empatou o jogo. O Craque saiu para cima do Goiás, empatou um jogo. Então é um time que não tem conseguido jogar com resultado favorável. É uma equipe que não tem sido inteligente ao proteger o resultado que construiu. Que eu falei que de 4 jogos, o Goiás saiu na frente e permitiu que a equipe adversária empatasse o jogo. Não contra o Iporá, o Goiás ainda conseguiu reverter, mas não conseguiu reverter contra o Atlético, não conseguiu reverter contra o Anápolis e não conseguiu reverter contra o Craque. O único jogo que o Goiás saiu na frente e conseguiu segurar o resultado foi contra a equipe da Aparecidense. Quero nesse vídeo homenagear o grande Edson Rodrigues, narrador esportivo que nos deixou nesse dia 26 de janeiro de 2023. Foi um prazer, Edson, ser o seu ouvinte, ser o seu fã e ser também o seu colega de trabalho. Então eu fico muito lisonjeado por ter vivido na mesma época que você, ter acompanhado você, um ídolo no rádio, e ter tido a honra de trabalhar ao seu lado. Sempre lembrarei de você, meu amigo. Vá em paz. Um grande abraço a vocês, obrigado pela audiência e até a próxima.